Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Nesse vídeo, farei a resolução das questões de raciocínio lógico do concurso público para a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Edital 01 de 2020, o cargo Guarda Civil Metropolitano. A primeira questão é a questão de número 16 e diz o seguinte: um candidato ao cargo de Guarda Civil Metropolitano, em seu treinamento físico, planeja correr diariamente uma determinada distância. A tabela a seguir expõe a distância que esse candidato correrá nos 8 primeiros dias do treinamento. Analisando essa tabela, é possível perceber que existe um padrão que determina a distância percorrida a cada dia. Segundo esse padrão, a distância de 970 metros será corrida no dia. Portanto, vamos analisar a tabela. Na linha de dia, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, está sempre acrescentando mais um na linha referente ao dia. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5 e assim por diante. Agora, a distância em metros, de 200 para 220, temos um acréscimo de 20, então está acrescentando 20. Depois, 250 menos 220 é 30. A seguir, 290 menos 250, a diferença é 40. Observe que está sempre acrescentando 10 metros ao passar de cada dia. A seguir, 340 menos 290, 50. 400 menos 340, 60. Então, já podemos acrescentar mais 70. Então, 400 mais 70, 470. 470 mais 80, 550. Então, no nono dia, vamos acrescentar mais 90 metros. Então, nono dia, mais 90, 550 mais 90, 640. Temos que chegar a 970 metros, então vamos acrescentar agora 100 metros. Então, no décimo dia, mais 100 metros, 740. No 11º dia, vamos acrescentar mais 110 metros, 850. E vamos acrescentar agora 120 metros. Acrescentando 120 metros, 12º dia, 970 metros. Portanto, a alternativa correta, alternativa C, 12. A questão 17, em um grupo de 54 guardas civis, 26 são casados, 32 são do sexo masculino e 15 são mulheres solteiras. O número de homens casados desse grupo é, portanto, precisamos determinar o número de homens casados entre os guardas civis. São 54 guardas civis, então vamos dividir, como as informações do enunciado são sexo masculino e feminino, vamos dividir os 54 guardas civis em masculino e feminino. E a outra informação também são casados e solteiros, vamos dividir tanto o sexo masculino como feminino em casados e solteiros. Agora, vamos preencher 54. Ele diz que 32 são do sexo masculino, então 32. Logo, do sexo feminino é a diferença entre 54 e 32, 22. Então, 22 são do sexo feminino. A outra informação, 15 são mulheres solteiras. Então, mulheres solteiras, 15. Então, a diferença entre 22 e 15 é 7. 7 mulheres são casadas. E complementando as informações fornecidas, diz dos 54 guardas civis, 26 são casados. Temos aqui na informação anterior que 7 mulheres são casadas, então 26 menos 7, 19. 19 homens são casados. Já temos a resposta da questão, vamos só complementar a informação que falta de guardas civis solteiros do sexo masculino. Quantitativo é 13. Então, 19 mais 13, 32. 32 mais 7, 39. 39 mais 15, 54. Ok? Portanto, a resposta correta é 19, alternativa D. A questão 18, 17 guardas civis metropolitanos foram divididos em 3 equipes, conforme mostra a tabela a seguir. Então, temos a tabela, equipe A, B e C,
e o quantitativo de guardas. Para a realização de uma tarefa especial, será formado uma dupla de guardas, de modo que esses dois guardas pertençam a equipes diferentes. Portanto, a formação das duplas deve obedecer às seguintes condições: um guarda da equipe A, outro guarda da equipe B. Um guarda da equipe A, um guarda da equipe C, ou um guarda da equipe B, outro guarda da equipe C. A pergunta da questão é a seguinte: a quantidade máxima de duplas distintas que podem ser formadas equivale a... Já temos o modo de formação das duplas, agora vamos substituir pelos quantitativos. A equipe A tem 6 guardas, então a primeira linha, 6 guardas, e a equipe B tem 4 guardas. Cada guarda da equipe A irá fazer dupla com um guarda da equipe B. Então a gente vai utilizar o conceito de análise combinatória, princípio multiplicativo, vamos multiplicar 6 por 4 é igual a 24. Agora a dupla da equipe A e equipe C, substituindo os quantitativos, 6 para a equipe A e equipe C, 7. 6 vezes 7, 42. O mesmo procedimento para a dupla formada pela equipe B e equipe C. Equipe B, 4, equipe C, 7. 4 vezes 7, 28. Fazendo a soma agora das 3 parcelas, 4 mais 2, 6, mais 8, 14. Vai 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, 7 mais 2, 9. Então a resposta, alternativa B, 94. Questão 19 é a seguinte: considere os seguintes conjuntos. Conjunto A, parques de Campo Grande. Conjunto B, espaços públicos destinados a grandes eventos. A opção cuja parte sombreada representa os parques de Campo Grande não destinados a grandes eventos é... Para responder essa questão, vamos utilizar o diagrama de Venn. Vamos fazer a primeira representação do conjunto A, que são os parques de Campo Grande, e agora o conjunto B, que são os espaços públicos destinados a grandes eventos. Observe que temos uma interseção do conjunto A com o conjunto B. Essa interseção do conjunto A com o conjunto B representa parques de Campo Grande para grandes eventos. Ou seja, temos parques para grandes eventos que não são de Campo Grande e também parques em Campo Grande que não são para grandes eventos. Então, respondendo aqui a pergunta da questão, a parte sombreada que representa os parques de Campo Grande não destinados a grandes eventos é... Então, observe, parques de Campo Grande, conjunto A, e não destinados. Então, não podemos considerar a interseção. A interseção são parques de Campo Grande para grandes eventos, aqui não destinados a grandes eventos. Devemos considerar somente as regiões que estou marcando em vermelho, comparando com as alternativas disponíveis. A alternativa que se assemelha à nossa conclusão é a alternativa D, portanto, resposta correta, alternativa D. A questão 20 é uma questão também de lógica, vamos utilizar o diagrama de Venn. Considere verdadeira as afirmativas a seguir. Todo guarda metropolitano zela pelo patrimônio de sua cidade. Então vamos construir um diagrama de Venn, é o conjunto das pessoas que zelam pelo patrimônio da cidade, são os cidadãos que zelam. Logo, os guardas metropolitanos estão dentro desse conjunto, eles pertencem a esse conjunto, estão inclusos nesse conjunto, ou seja, no conjunto das pessoas, cidadãos que zelam pelo patrimônio. A outra afirmativa diz que alguns guardas metropolitanos têm mais de 30 anos. Então vamos construir outra representação, é o conjunto das pessoas com mais de 30 anos, e vamos analisar agora as alternativas. A partir das afirmativas é possível concluir necessariamente, então alternativa A, algumas pessoas com mais de 30 anos zelam pelo patrimônio da cidade. Essa afirmação é verdadeira, pois temos pessoas com mais de 30 anos que não são guardas metropolitanos e zelam pelo patrimônio da cidade. E também guardas metropolitanos com mais de 30 anos que zelam pelo patrimônio da cidade. Essa afirmativa é verdadeira, essa alternativa é verdadeira. Vamos analisar as demais. Alternativa B, toda pessoa que zela pelo patrimônio de sua cidade
tem mais de 30 anos. Então, essa afirmativa é falsa, pois existem pessoas com mais de 30 anos que não zelam pelo patrimônio da cidade. Pode existir essa condição. É uma pessoa que se situa na região fora das pessoas, dos cidadãos que zelam pelo patrimônio. Então, marquei com um ponto representando uma pessoa, uma exclusão, uma negação dessa afirmação. Então, a alternativa B, falsa. Alternativa C, alguns guardas metropolitanos com mais de 30 anos não zelam pelo patrimônio da cidade. Então, é falsa, pois todo guarda metropolitano zela por sua cidade, que é representado pela região marcado em vermelho no diagrama de Venn, que é a interseção de guarda metropolitano com mais de 30 anos. Alternativa D, toda pessoa que zela pelo patrimônio de sua cidade é um guarda metropolitano. Essa afirmativa também é falsa, pois podemos ter cidadãos que zelam pelo patrimônio da cidade e não são guardas metropolitanos. Então vamos representar por um ponto esse cidadão. Ele pertence ao conjunto dos cidadãos que zelam pela cidade e não é guarda metropolitano. Então, conforme já visto, a alternativa correta, alternativa A. A questão 21 admita que, num concurso para a Guarda Civil, sejam aprovados 200 candidatos. Se 3/5 de 1/4 dos aprovados possuem curso superior completo, e este número corresponde a N candidatos, o valor de N é igual. Então, temos 200 candidatos no concurso. Observe que o enunciado diz 3/5 de 1/4 dos aprovados. Então, vamos ter que calcular 1/4 dos aprovados e depois desses aprovados calcular 3/5. Então, de 200, 1/4 de 200, vamos multiplicar 1 por 200 e dividir por 4. 200 dividido por 4, temos 50 aprovados nesse concurso. Agora vamos calcular 3/5 de 50. 3/5 de 50, 3 vezes 50 dividido por 5. 150 dividido por 5 é igual a 30. Portanto, a resposta correta, 30, alternativa B. A questão 22 é uma questão de análise combinatória. Se você quiser saber mais sobre análise combinatória, clique no card que aparecerá na parte superior do vídeo. O enunciado da questão diz o seguinte: 5 guardas civis metropolitanos, Ana, Bruna, Carlos, Davi e Edson. Observe que para facilitar podemos utilizar a letra inicial de cada nome. Então, Ana é A, Bruna é B, Carlos é C, Davi D e Edson E. Ao participarem de uma solenidade, foram colocados um ao lado do outro para uma fotografia. Levando em conta apenas a posição deles entre si, existem exatamente K arrumações diferentes, de modo que as pessoas do sexo feminino fiquem nas extremidades. O valor de K é, vamos fazer um desenho representativo da condição, então eles vão ficar lado a lado para tirar a fotografia e as pessoas do sexo feminino têm que ficar na extremidade. Então são duas situações. A primeira situação, Ana ficar na extremidade esquerda e Bruna ficar na extremidade direita. A outra condição, Bruna ficar na extremidade esquerda e Ana ficar na extremidade direita. As posições entre Ana e Bruna serão permutadas entre as pessoas do sexo masculino, Carlos, Davi e Edson, da seguinte forma: pode ser Carlos, Davi e Edson. Outra situação, Carlos, Edson e Davi. Mais outra situação, Davi, Carlos e Edson. Depois Davi, Edson e Carlos. E mais duas situações, Edson, Carlos, Davi, Edson, Davi e Carlos. Temos 6 situações distintas, com Ana na extremidade esquerda e Bruna na extremidade direita. A mesma situação vai acontecer com Bruna na extremidade esquerda e Ana na extremidade direita. Então podemos listar também, que será igual à condição anterior. Temos, portanto, 12 modos distintos. Essa é uma forma de construir a resolução da questão, mas podemos também utilizar o conceito de permutação, pois temos 3 posições a serem ocupadas por 3 pessoas. Então,
3 fatorial. 3 fatorial é igual a 6. Aqui também 3 fatorial é igual a 6. Então, 6 mais 6 é igual a 12. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, 12. A questão 23 diz o seguinte: João disse a Marcela, pense um número. Então, um número desconhecido a gente determina como x, denomina como x. Eleve esse número ao cubo, então x elevado a 3, e divida o resultado por 4. Então, vamos dividir por 4. Se Marcela informou ao final de duas operações que o resultado obtido foi 250, então essa divisão será igual a 250. A soma dos algarismos do número que Marcela pensou é igual a, então temos que determinar o valor de x, somar seus algarismos. Então, determinando o valor de x, x elevado ao cubo é igual a 250 vezes 4. X elevado ao cubo é igual a 250 vezes 4, 1000, e vamos extrair a raiz cúbica de 1000. Para extrair a raiz cúbica de 1000, vamos decompor 1000 em seus fatores primos. Decompondo 1000 por 2 é 500, 500 por 2 é 250, 250 por 2 é 125, 125 agora por 5 é 25, 25 por 5 é 5 e 5 por 5 é 1. Agora agrupamos a cada 3 fatores iguais, temos 3 números 2, então vamos transformar em somente 1, e 3 números 5 transformamos em somente 1 porque é raiz cúbica. Multiplicamos agora o resultado, 2 vezes 5 é 10, portanto, raiz cúbica de 1000 é igual a 10. X é igual a 10, como é a soma dos algarismos dos números que Marcela pensou, então vamos somar 1 mais 0. 1 mais 0 é igual a 1. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. A questão 24, observe a figura a seguir. As letras A, B, C e D representam algarismos distintos e devem ser substituídas por 1, 3, 5 e 6, de modo que a igualdade obtida seja verdadeira. A letra B deve ser substituída pelo algarismo. Então, observe que na figura temos aqui o sinal de multiplicação e igualdade. Então, podemos transformar essa figura na seguinte operação: B4 vezes A é igual a CD2. Então, temos a multiplicação de B4 por A e o resultado CD2. Então, vamos representar ao lado os algarismos já conhecidos, que são 4 e 2. E agora vamos determinar os valores de A, B, C e D. Observe que podemos escolher entre 1, 3, 5 e 6 somente. Substituindo o A por 1, temos 1 vezes 4, 4. O resultado aqui é 2, então não pode ser o número 1. Temos o número 3, 3 vezes 4, 12. Ok, a unidade será 2. Se for 5, o valor de A, 5 vezes 4 é 20, a unidade será 0, não pode ser 5. Depois, 6 vezes 4, 24. A unidade será 4, também não pode ser. Então, o único algarismo que pode ser é o algarismo 3. Então, colocamos 3 aqui e vai 1, porque 3 vezes 4, 12, unidade 2, vai 1 aqui na dezena. Como temos uma multiplicação de uma dezena por uma unidade, o resultado será uma centena. Então, com certeza, o valor de C é igual a 1. Então, já podemos inserir o valor de C igual a 1. Então, eliminamos o algarismo 1 e 3. Restaram 5 e 6. Então, vamos experimentar. No valor de B, 5. Se substituirmos B por 5, teremos 3 vezes 5, 15, vai 1, 16. Então, nesse caso, o valor de B é 5 e o valor de D é 6. A igualdade se torna verdadeira. Se fosse número 6, 6 vezes 3, 18. Aqui teria um 8. Não pode ser. Então, a igualdade é essa aqui, 54 vezes 3 igual a 162. Ele pede a letra B. A letra B corresponde ao número 5. Portanto, a alternativa correta, a alternativa C. E a última questão, a negação da proposição todo guarda civil metropolitano é eficiente está corretamente indicada na seguinte opção. Então, vamos observar a palavra todo. Ela é um quantificador. Para negar um quantificador, por exemplo, todo, basta haver uma condição que exclua a totalidade. Então, se eu tiver pelo menos um guarda civil que não é eficiente, estarei negando a proposição
todo guarda civil metropolitano é eficiente. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Existe pelo menos um guarda civil metropolitano que não é eficiente. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.